Olá, eu sou o Paulo Gama, aqui do time de análise política da XP, e a gente grava mais um Café com Política para discutir um pouquinho do que foi assunto, né, na política nesses últimos dias, nessa última semana, o que a gente está olhando para a semana que vem também. A semana começou ali na esteira ainda da apresentação do pacote de ajuste do Ministério da Fazenda, do Fernando Haddad, enfim, as contas apresentadas por eles ali em várias das medidas, o mercado olhando um pouquinho do que daquilo poderia se concretizar ou não, mas o assunto ali no final da semana enveredou por temas um pouquinho mais polêmicos ali, que trouxeram ansiedade aos mercados. Primeiro por conta da discussão de reajuste do salário mínimo e também da correção da tabela do imposto de renda, duas demandas bastante fortes ali de parte da sociedade, que são promessas de campanha do presidente Lula e que começaram a ser discutidas, mas nesse contexto agora, né, de necessidade de ajuste e de reformulação, recomposição de receitas ali, acabaram pressionando um pouco os mercados. A saída desses dois pontos específicos ali foi tratar um pouquinho mais para frente, né? O time econômico tentou empurrar um pouquinho para frente ali as decisões, então tende a haver entre agora e maio, né? Entre agora e 1º de maio, Dia do Trabalhador, uma discussão sobre uma política permanente de valorização do salário mínimo. O time econômico tentando manter nos níveis atuais o valor para o salário mínimo nesse ano de 2023. Existe um pedaço do orçamento reservado para um reajuste um pouco maior, mas diante ali das contas e de novos ingressantes no INSS, uma expectativa de que, caso haja de fato esse aumento para 1.320, haja uma conta mais salgada a ser paga, em que não há espaço fiscal, não há teto para isso. Então uma discussão que tende a se alongar ali pelo menos entre agora e maio, com o time econômico advogando pela manutenção do valor atual, mas uma pressão ali de uma parte política para que isso seja elevado para pelo menos 1.320. Para além disso, a gente tem visto pouco espaço ali de discussão dentro do governo, tá? E de maneira semelhante à correção da tabela do imposto de renda, também promessa de campanha do Lula, existe uma discussão, e o próprio presidente, na entrevista que deu à Globo News, fala sobre a tentativa de implementação dela apenas ali no bojo da reforma tributária de renda, que tende a ser a segunda etapa da reforma tributária, portanto sendo discutido um pouco mais para frente. Enquanto isso, segue a prioridade do governo a implementação das medidas, né, de recomposição e ajuste que foram anunciadas pelo Haddad na semana passada, a apresentação de uma âncora fiscal, como prevê a PEC da transição mais antecipada, né, até abril, esses dois pontos principais, e para frente ali as discussões da reforma tributária. Primeira delas, a reforma sobre consumo, né, a PEC 45, que tramita na Câmara dos Deputados. A tendência é que o governo, né, o autor formal dela é o deputado Baleia Rossi, feita com base em estudos do Bernard Api, que é secretário de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda. A tendência é que ela seja retomada para discussão nesse primeiro semestre. E o mercado passou a olhar bastante também, do meio para o final da semana, as declarações do presidente sobre o Banco Central, né, com críticas ali à política de juros, à inflação, o que também trouxe algum grau de ansiedade ali, em função de uma discussão que o presidente trouxe ali na quarta e na quinta-feira sobre mudança de meta de inflação, tentando subir um pouco a meta, foi o que o Lula disse, e a discussão também sobre a substituição do diretor Bruno Serra agora no final de fevereiro. Houve ali, né, quem tentasse dar uma baixada um pouco na temperatura. A gente viu falas do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, falando sobre a manutenção da relação institucional ali, que existe hoje de independência entre o presidente da República, entre o governo e o Banco Central. A gente viu também por parte ali do Ministério do Planejamento, né, uma tentativa de continuar mostrando esforço ali na direção, né, de manter, né, a trajetória de busca de redução de déficit e tudo mais, mas o que sobrou foi um pouco desse ruído ali da comunicação do Palácio do Planalto frente ao Banco Central, com expectativa ali de olhar um pouco como é que vai seguir o discurso do Lula em relação a isso, se haverá algum tipo de contraponto, talvez não público, né, do Ministério da Fazenda. Acho difícil que haja, né, algum contraponto público do Ministério da Fazenda em relação ao Planalto, mas como é que se comportam ali, né, os integrantes do time econômico a partir disso. Esse é um pouquinho do cenário ali que a gente olhou nesses últimos dias, e até a próxima.